eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu, e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, canal Embaixadores de Cristo, a unção de Davi, comigo, pastor Fernando Trindade, em mais uma mensagem da parte de Deus que vai se encontrar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Pega a tua palavra aí e vamos à leitura comigo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos à leitura. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quero que você repita comigo essa palavra. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O título dessa mensagem é O Combate. Isso, o combate. Irmãos, eu creio que muitos de vocês conhecem a história de Paulo, que para mim é uma história tremenda, é um testemunho incrível que por si só já bastaria para conversões futuras e para a conversão daquele povo. Por quê? Porque, não desmerecendo, mas Paulo não era qualquer um. Paulo era um rapaz criado aos pés de um homem extremamente culto, zeloso, estudioso, chamado Gamaliel. Paulo foi criado aos pés desse homem. Então Paulo era um rapaz, um jovem, um homem extremamente culto, zeloso, estudioso, de boa índole, de classe social boa. Sim, Paulo era. Tanto que o que foi passado para ele, o que ele adquiriu, o que foi ensinado para ele, ele levou tanto a sério, que chegou uma fase da vida dele que quando ele soube que pessoas confessavam a fé em Jesus Cristo, ele pensou ser uma seita, ele pensou ser falso. E começa a perseguir e fala, não vou deixar não, é o que eu acredito que está certo, é a minha religião que está certa, eu vou perseguir. E começou a perseguir de uma forma implacável, matando, quando não matava, prendia, quando não prendia, batia, espancava, espalhava o povo, entrava dentro das sinagogas, dentro da igreja, espalhava o povo, tocava todo mundo. Sabia que tinha alguém ali que confessava a fé, ia lá. Sabia que tinha outro ali, ia lá. Sabia que tinha um grupinho ali, ia lá. Ele virou um perseguidor implacável mesmo de todos ali que confessavam a fé em Jesus Cristo. Então um rapaz desse, um homem desse, todos estavam vendo o foco dele, o empenho dele em perseguir, em destruir a fé cristã, os cristãos. Aí, de repente, esse rapaz, esse mesmo jovem, aparece confessando a fé em Jesus, ou melhor, falando sobre Jesus, pregando sobre Jesus. Que conversão é essa? Só essa conversão já servia para toda a humanidade crer, para todo aquele povo crer em Jesus Cristo, porque não é qualquer um não, é uma conversão. Um homem que perseguia agora não persegue mais, um homem que batia, que matava qualquer um que falasse de Jesus, agora está ele mesmo falando de Jesus para o povo, para o próprio povo dele. Ali era para o povo ter focado e falado assim, peraí, tem alguma coisa de errado aí, não, isso é verdade mesmo, isso é verdade, isso é real, porque, que isso, como é que esse homem que perseguia, como é que
Esse homem que perseguia, agora ele confessa a fé em Jesus? Como assim? Eu também quero conhecer esse Jesus. Eu vou parar para escutar ele, eu vou dar ouvidos para ele, eu vou acreditar nele. E aquele homem ali, Saulo, que também era chamado por Paulo, converte ali a caminho de perseguir mais, de matar mais. Então ali ele teve um encontro com aquele que ele perseguia. Ele teve um encontro com aquele que ele desacreditava. Ele teve um encontro com aquele que ele achava que era mentira, ele achava que era falso, ele achava que era fábula, ele achava que era historinha da carochinha. Ele ouvia os outros falando de Jesus Cristo, ele ouvia as pessoas dando testemunho dos feitos de Jesus e achava que aquilo ali era uma história narrada pelo povo, uma ilusão narrada pelo povo, até que ele teve um encontro com o autor e consumador dessa fé. E ele viu com seus próprios olhos e ouviu com seus próprios ouvidos a realidade, a veracidade de Jesus. Tanto é que foi uma aparição, não uma visão, foi uma aparição. Tanto que as pessoas que estavam com ele também viram a luz, só não ouviram a voz, porque a voz era destinada para ele. E dali surge uma conversão, que eu não vou entrar em detalhes, mas uma conversão tremenda. Ele fica um período ali recolhido, mas depois ele vai, depois de estudo, depois de preparo, ele vai a fundo e começa agora a pregar Jesus Cristo. Começa agora a pregar o caminho da salvação. E por isso ele passa por muitas lutas, por muitas aflições e por muitos combates. Paulo trava um combate. E ele escreve, narra em muitas cartas no Novo Testamento a experiência dele vivida na pregação do Evangelho. E tanto é que ele instrui, ele exorta, ele ensina, ele conforta com as palavras inspirada pelo Espírito Santo. E ele manda ensinamentos para Timóteo. E ele fala claramente. Ele fala claramente que todos que querem servir Jesus Cristo, que todos que querem piamente buscar a Deus, verdadeiramente ser fiel, padecerão perseguições. Ele fala com Timóteo, sofra as aflições como um guerreiro. Sofra as aflições como um guerreiro, como eu sofri lá em Antioquia, lá em Icônio, lá em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor me livrou de todas. Aí ele manda uma carta ali. Ele escreve uma carta ali, instruindo, falando. E em um certo momento da vida de Paulo ali, ele, revelado pelo Espírito Santo, ele viu que era o fim dele, que era a partida dele. Depois de uma história, uma trajetória que vocês conhecem, depois de várias lutas, vários combates, várias manifestações de Jesus na vida dele, do Espírito Santo na vida dele, acompanhando de sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero lembrar aqui de um episódio onde Paulo passava e a mulher gritava: olha aí, servos do Deus Altíssimo,
Olha aí, os servos do Deus Altíssimo. Falou por várias vezes, até que Paulo perdeu a paciência e Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação daquela garota, daquela mulher, aonde que ela não mais dá lucro para os seus senhores, e com isso eles se levantaram contra Paulo, surraram eles, jogaram eles dentro da prisão. Em vez de murmurar, reclamar ali, junta ele e Silas ali e começa a louvar. Eu posso conjecturar aqui que Paulo louvou ali, que Paulo pregou ali, porque a Bíblia fala que os outros presos davam ouvido, os outros presos escutavam. E que de repente aconteceu algo tremendo, alcançando o mundo físico, o mundo material. Um terremoto abalou os alicerces daquela prisão, abrindo todas as portas da prisão foram abertas. Eu creio ali que Paulo ganhou para Jesus aqueles presos e ainda ganhou o carcereiro, porque as portas foram abertas e naquela época ali as prisões era masmorra, um lugar, né, insuportável, e como a porta estava aberta, eu tenho para mim que a primeira coisa que aqueles prisioneiros iam fazer é fugir. Mas o Paulo fala com eles, com o carcereiro assim, não precisa de se matar não, porque naquela época ali, se o guarda deixasse um prisioneiro fugir, ele pagava com a própria vida, o guarda já ia se matando. Mas aí Paulo falou assim, não te faça mal não, todos nós estamos aqui. E ali o carcereiro vê uma cena daquela, um acontecimento daquele, que tremendo. Ele vira e fala assim, que isso? Ele se prostra e ele pergunta para Paulo, o que eu faço para me receber isso que você tem? O que eu faço para mim fazer parte disso? Como é que você conseguiu converter esses prisioneiros? O que aconteceu que essas prisões foram abertas, esses cadeados foram abertos? O que aconteceu? Como é que eu recebo isso? E Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus teve e Deus tem propósito nos desertos. Deus tem propósito no seu deserto. Deus teve propósito no deserto de Paulo ali. Isso foi um dos feitos de Paulo, mas tem vários outros feitos tremendos. Numa embarcação, quando Paulo sofre um naufrágio, Paulo sofre um naufrágio ali e todas as pessoas ali iam se perder até que o anjo do Senhor fala com ele. Deus fala com ele. Paulo, ninguém vai se perder não. E ninguém se perdeu. E tantos outros acontecimentos, Paulo ali em volta da fogueira ali, uma serpente pica sua mão. Todo mundo, todos disseram, vai morrer. Mas não, continuou vivo, firme. E quantos outros episódios? Quantas batalhas, quantos combates, quantas guerras? E agora ele vai e escreve para Timóteo, ele fala para Timóteo ser um combatente, para Timóteo ser um homem fiel, para Timóteo exercer a fé que a mãe dele tinha, exercer a fé que a família dele tinha, porque desde criança ele aprendeu a palavra de Deus, que agora isso ia servir para ele, que ele é um homem sábio, ia servir para a salvação, ele falando para Timóteo ali. O que Paulo era? O que Paulo se transformou. Depois o que Paulo narra na Bíblia. Depois os conselhos que ele manda para Timóteo. Ele se depara num momento da vida dele ali que ele sente que o fim dele chegou. E ele vai e fala essa frase aqui que para mim é extraordinária, é tremenda. Deus falou muito comigo nessa frase que Paulo pronuncia aqui. Paulo cita essa frase: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que Paulo trouxe para nós depois? Já não bastava tudo que ele escreveu? Já não bastava toda a experiência que ele relatou?
Já não bastava todo o ensinamento, mas ele deixa um pequeno versículo desse que significa grandes, enormes coisas para nós, enormes ensinamentos, grandes experiências. Ele diz, combati o bom combate. Então o que Paulo mostra para a igreja? O que Paulo mostra para mim? O que Paulo mostra para nós? Paulo mostra que existe um combate a ser combatido. E é verdade. Ninguém vai permanecer na presença de Jesus sem perseverança. Ninguém vai permanecer na presença de Deus, nos caminhos de Deus, sem o combate. É necessário um combate, é um combate mesmo. E os irmãos há de concordar comigo que é um combate. Porque veja bem, só você e Deus, só nós sabemos o quão é dificultoso permanecer na presença do Senhor firme e fiel. Só Deus e você sabe o que você já passou, o que você tem passado, para você permanecer fiel na presença do Senhor. Só você sabe. Se cada um de nós for contar o seu testemunho, cada um preenche um livro da vida. Porque é um combate. Veja só, a pessoa que foi alcoólatra um dia, a pessoa que bebeu, que foi alcoólatra, que bebia em excesso, a pessoa que... Veja bem, quando ela converte, quando ela confessa a fé em Jesus e ela começa a seguir ali Deus, é um combate ou não é para ela não voltar a ser a velha criatura, para ela não voltar às velhas práticas que ela cometia? Quando ela passa perto de um barzinho e vê todo mundo bebendo ali, só ela sabe o combate que ela tem que travar para ela não voltar a ser o que ela era. Veja bem, uma pessoa que é usuária de droga, de cocaína, de crack, imagina só o combate que essa pessoa não trava depois de convertida, o combate que ela não trava para ela não voltar a ser o que ela era, para ela não voltar a ser a drogada que ela era. Quantas vezes ela não passa perto de pessoas que ainda estão no vício e convida ela e chama e vem de bandeja, vem de graça para ela. Quando ela era viciada, ela tinha que roubar, ela tinha que prostituir para sustentar o vício. Agora que ela parou, vem de bandeja assim. Quantas vezes ela não passa, a pessoa não chama, vem cá fulana, vem cá rapidinho, vem cá fulano. Rapidinho, chega aí. E ela sabe que se ela for ali vai ter aquilo que ela custou ser liberta, que só Jesus pode libertar ela. Ela trava um combate dentro de si, dentro da alma, para ela não chegar ali no meio daquela turma ali, para ela não chegar ali, ela não voltar a ser o que ela era. Ela tem que travar um combate. É um combate entre o espírito e entre a carne, é um combate dentro dela, para ela não ser mais aquilo que um dia ela foi. Ela tem que travar um combate mesmo. Um grande combate. E só a pessoa sabe o que ela tem passado, o que ela passa, para ela não voltar mais às velhas práticas. Um usuário de crack, por exemplo, que é uma libertação tremenda também. Porque muitos que vão não dão conta de voltar. Imagina depois de uma pessoa dessa ser liberta, convertida. Quando ela passa nas praças, quando ela passa e vê aquele povo, imagina o combate que ela não trava dentro de si para não voltar a ser a velha criatura que ela era. Ela repete dentro de si, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, eu sou livre verdadeiramente. Eu sou liberto. Não, eu não volto. Ela tem que travar uma batalha. Ela não pode dar ouvidos para Satanás. Ela não pode dar ouvido. Imagina só, uma pessoa que foi liberta da prostituição. Quando é proposto para ela voltar às velhas práticas, imagina o combate
que ela não trava para não voltar a ser a velha criatura que ela era. E consequentemente, em todas as áreas, em todos os aspectos, que uma pessoa foi liberta, que uma pessoa foi livre por Jesus Cristo, ela tem que combater um bom combate, ela tem que travar uma guerra, uma batalha, para ela não voltar mais a ser o que ela era. Então, o que Paulo deixa para nós aqui? Ele fala, eu combati o bom combate. Então ele mostra para nós que existe um combate que nós temos que levar a sério. Não tem como permanecer na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus, sem combater, sem ser guerreiro, sem ser esforçado. Não tem como permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo se nós não jejuarmos, se nós não orarmos, se nós não subir aos montes para buscar a presença dEle, se nós não cantar louvores, ouvir louvores, se nós não ouvir pregação, se nós não fazer a obra. Não tem como a gente permanecer na presença do Senhor Jesus, se a gente ficar estagnado na mermice, no comodismo, não tem como não, a gente acaba caindo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não tem como permanecer na presença do Senhor Deus sem travar um combate, não. E nós sabemos o combate que é quando aquela turminha, às vezes a pessoa é jovem, aquela turminha tá para sair e vamos sair com nós. Tem nada a ver não, é ali, tem nada a ver não, é bom que você distraia um pouco, bom que você se alivie a mente, e aquela pessoa, ela tem que travar um combate para ela não ir, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Deus fala para a gente não ficar na roda dos escarnecedores. Deus fala que querer resistir à tentação é fácil, o difícil é conseguir resisti-la. Então nós mesmos não podemos nos colocar em prova, não. Nós não podemos tentar o Senhor Deus, não. Então a pessoa tem que travar um combate para ela não ir. Vamos para a balada, vamos para o show, vamos para as resenhas, e ela já foi uma pessoa que já saiu, que vivia nesse meio, e agora ela converte. Você sabe o combate que ela tem que combater para ela não voltar às velhas práticas? O combate que é para um adúltero, para uma adúltera, que foi liberto, que se converteu, que agora confessa a fé em Jesus e tenta obedecer os mandamentos. Quando é proposto para ele, porque o inimigo arma laços, o inimigo coloca na frente desse homem uma mulher, e ele não oferece qualquer coisa não. Ele não oferece qualquer coisa. E você sabe a luta, o combate que esse homem tem que travar para ele não cair no adultério. Ele não oferece qualquer coisa não, ele coloca na frente dessa mulher. E você sabe o combate que ela tem que combater para ela não voltar às velhas práticas. O combate que o ser humano tem que combater para não voltar para as bebidas, para não voltar para as drogas, para não voltar para a prostituição, para não voltar para o roubo, para não voltar para o crime. Uma pessoa dessas aí, que é liberta por Jesus Cristo do crime, uma pessoa que já foi usada para derramar sangue, uma pessoa que já foi usada para roubar, uma pessoa que já foi usada para traficar. E uma vez que Jesus Cristo liberta ela, que Jesus Cristo tira ela dessa vida imunda, imagina só o combate que essa pessoa não deve combater para não voltar para essa vida. Imagina só quantas provas ela não deve passar, até mesmo financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, e até na área conjugal essa pessoa não deve passar. A prova que ela não deve passar, o inimigo deve investir pesado para fazer ela voltar àquelas velhas práticas, para fazer ela voltar a ser aquela velha criatura que ela era.
E ela tem que travar um combate para ela não voltar a ser o que ela era. É bem isso nós cristãos, enquanto nós vivemos nessa terra, nós travamos um combate violento, um combate tremendo, um combate terrível contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra os nossos pensamentos, contra o nosso coração, contra o nosso ego. Nós travamos um combate o tempo todo e muitos são fracos. Muitos não conseguem combater esse bom combate e se entrega e perde a batalha, perde a luta. Por que Paulo coloca esse versículo aqui? Por que Paulo coloca bem esse versículo aqui, combati? Porque há um combate, é um combate contra as trevas, é um combate contra o inferno, é um combate contra o mal. É um combate para pregar a palavra de Deus. Tudo que diz respeito para o reino de Deus, para o Senhor, é um combate para ser feito. É um combate para fazer a obra, é um combate para levantar uma igreja, é um combate para ensinar a doutrina. É um combate, meu irmão, para se criar os filhos na presença do Senhor. É um combate porque o mundo é muito atrativo, puxa eles. É um combate para se ganhar a esposa, é um combate para se ganhar o marido. É um combate para livrar os filhos das drogas, da bebida, da prostituição. É um combate violento que o cristão passa, que o cristão trava todos os dias. O cristão, nós, igreja, temos que entender isso, que nós vivemos em combate, que nós somos um combatente do céu, um combatente celestial, um combatente de Cristo. E temos que travar um bom combate. Nós não podemos enganar a nós mesmos dizendo, é fácil. Eu não estou nem sentindo vontade mais, eu nem penso mais nisso. Eu nem olho. Isso aí... Não, a gente não pode subestimar o adversário, não. A gente tem que entender, cauterizar nossa mente nisso, que é uma batalha, é um combate a ser travado, a ser vivido. E Paulo nos ensina isso. E ele fala, combati o bom combate. Ou seja, foram muitas lutas, foram muitas aflições, foram muitas investidas de Satanás, foram muitas propostas, foram muitos pratos, foram muitas bandejas, foram muitos convites. Mas eu combati o bom combate e não me entreguei. E ele fala mais, acabei a carreira. Olha o que esse homem está falando aqui. Ele está dizendo assim, eu acabei a carreira. Aonde, Paulo? Eu acabei a carreira na palavra do Senhor. O que ele deixa para nós aqui, meus irmãos? Que nós não podemos acabar nossa carreira, nós não podemos finalizar a nossa vida, senão na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor. Não pode um profeta caminhar só hoje e amanhã, não. O profeta, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele tem que caminhar hoje, amanhã e até o fim, porque não convém que ele morra fora da presença do Senhor. Então Paulo está falando assim, além de eu combater, eu terminei aqui, fundamentado aqui na palavra do Senhor. Eu acabei a minha carreira, porque nós não podemos acabar a nossa carreira. A pessoa que já foi do crime, ela não pode, ela tem que travar o bom combate, ela não pode voltar atrás, porque ela não pode acabar a carreira dela morto num cruzamento, numa biqueira, ela não pode acabar morto por tiros. A pessoa que foi usuária, ela tem que travar um bom combate para ela acabar a carreira dela de uma forma linda, de uma forma bacana na presença do Senhor, para ela não acabar a carreira dela numa overdose. Nós não podemos acabar a nossa carreira num prostíbulo.
Nós não podemos acabar a nossa carreira com uma cirrose, com efizema pulmonar. Nós não podemos acabar a nossa carreira nos vícios, nas drogas, na prostituição. Nós não podemos acabar a nossa carreira no mundo. Uma vez que nós foi liberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós não podemos fazer, meus irmãos, como a porca, como o porco que uma vez lavado, volta para a lama. Nós não podemos fazer como o cachorro, que vomita e come o próprio vômito depois ali. Nós temos que travar um combate para nós não acabar a nossa carreira de forma trágica. Nós precisamos travar o nosso combate, porque nós não podemos terminar assim, não. Não, nós temos que terminar nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, que Ele diz que vai envelhecer forte, com saúde, com vigor, e na velhice ainda dará frutos. Nós devemos acabar nossa carreira na palavra que diz que verá o filho dos teus filhos e a paz sobre a sua família. Nós devemos encerrar a nossa carreira, a nossa vida, na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, para nós salvar a nossa alma. Combati o bom combate, acabei a minha carreira aqui, ó. Eu acabei a minha carreira na presença do Senhor, acabei minha carreira nos caminhos do Senhor. Nós não podemos nos deixar ser vencido nesse combate, porque se nós não combater, se nós formos vencidos, nós acabaremos nossa carreira, nós acabaremos o fim da nossa vida na sarjeta, no montúrio, no lixo. E pior ainda, nós acabaremos nossa vida, nossa carreira e daremos um destino para nossa alma chamada inferno. Não, nós devemos travar o bom combate e acabar a carreira na palavra, na presença do Senhor. Porque foi para isso que Cristo vos libertou. Trava o bom combate, luta, guerreia, para que você não venha encerrar a sua carreira, como muitos encerraram, tragicamente, mortos a tiro, mortos pelos vícios, mortos muito cedo. Nós devemos acabar nossa carreira, encerrar nossa carreira na presença do Senhor, porque tem muito mais além disso. Tem muito mais além do que 70, 80, 90 anos. Existe uma eternidade por vir. Eu acho lindo também quando ele fala: guardei a fé. Combati, encerrei a carreira e guardei a fé. Por que, Paulo, guardei a fé? Porque no decorrer da vida, no caminho, na trajetória da vida, os acontecimentos que acontecem são todos exclusivamente para roubar a minha fé e a sua fé. As decepções, as frustrações, as desilusões, os investimentos do maligno vêm no decorrer da vida, no decorrer do combate, vêm para quê? Para roubar a nossa fé. E qual fé? A fé de uma salvação, a fé de uma vida eterna, a fé de uma esperança.
a fé de um infinito, a fé de uma verdadeira alegria, a fé de uma verdadeira felicidade, a fé de um verdadeiro contentamento. A fé de coisas novas, a fé de conhecer o Senhor Deus face a face num corpo transformado em glória, a fé de ser feliz por toda a eternidade, aonde não vai haver mais choro, tristeza, dor, mágoa, sofrimento, traição, ódio. A fé de morar num lugar onde não vai existir mais morte, onde a morte vai ser aniquilada, vencida. A fé de ir morar num lugar ao lado do Criador Todo-Poderoso, onde não vai haver mais depressão, tristeza, angústia, ansiedade, medo. Rabandui cantui nemandui, lela este que via, rebla mandui nemandui cantui. Paulo diz: eu guardei a minha fé. Nenhuma circunstância conseguiu roubar a minha fé. Nenhum acontecimento conseguiu tirar Jesus dentro de mim. Nada pôde me fazer esquecer de onde Jesus me tirou. Aconteceram muitas coisas para me fazer voltar, mas eu travei o bom combate. Eu estou acabando a minha carreira, eu estou acabando a minha vida, o fim da minha vida está sendo depositado na palavra do Senhor. Por mais que eu sofri, por mais que eu lutei, também tive muitas vitórias, muitas lutas, muitas vitórias. Foram muitos combates, mas que não puderam roubar a minha fé. E ele fala uma frase tremenda. Olha a fé desse homem, olha olha o que esse homem era, olha no que esse homem transformou, olha os feitos desse homem, olha os relatos desse homem, o testemunho desse homem, olha os ensinamentos desse homem, os conselhos que ele manda para Timóteo, e depois ele expressa uma frase dessa no fim da vida dele. Ele sabia que ele ia ser oferecido por libação, ele sabia que ele ia morrer. Ele vira e fala assim: combati o bom combate, tipo assim, eu vou morrer, mas não tem nada não, não tem problema não, eu vou morrer, mas eu combati. Eu vou morrer, mas eu guerriei até o final. Eu guerriei até o final. Eu venci. Reblanço e canta, né? Aí o que Paulo fala? Eu vou morrer, mas eu venci. Eu venci. Eu combati o bom combate de Cristo. Eu combati o combate de Deus. Eu abracei uma causa que vale a pena. Eu abracei uma causa que vale a pena. Eu lutei por uma causa que vale a pena. Eu lutei por uma causa que tira as pessoas das drogas, que tira as pessoas do crime. Eu abracei uma causa que tira as pessoas do vício, da bebida, da droga, da prostituição, do pecado. Eu abracei uma causa que cura, que salva e que liberta. Por mais que é defamado, por mais que me defamaram, por mais que vieram contra, eu abracei uma causa que vale a pena. Eu vi com meus olhos Deus curar câncer, eu vi com meus olhos Deus expelir demônios, eu vi com meus olhos Deus ressuscitar, eu vi com meus olhos, eu fui usado para isso. Paulo está falando, eu fui usado para ressuscitar, eu fui usado para curar, eu fui usado para fazer milagres extraordinários, até pelos aventais da roupa de Paulo pessoas eram curadas. Ele está dizendo:
olha a causa que eu abracei aí. Olha a causa que eu abracei. Essa é a causa que eu abracei. Eu combati o bom combate. Eu tô morrendo por isso. Eu tô morrendo por amor da igreja. Eu tô morrendo por amor de você que está escutando essa palavra. Porque vocês vão ser meu fruto. Mesmo depois de morto. Eu creio numa vida eterna. Ele tá falando, eu vou morrer. Mas não tem problema não. Eu combati. Eu abracei a causa de Deus. A causa de Jesus. Eu vou morrer, mas eu vou morrer por uma causa que vale a pena. Eu combati. Eu estou encerrando a minha vida na palavra de Deus. E nada, nem ninguém pôde roubar a minha fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos que amarem a sua vinda. Paulo está falando assim, eu vou morrer. Mas eu combati. Estou finalizando minha vida na palavra. E nada nem ninguém pôde roubar a minha fé e tirar isso de mim. Tirar o quê, Paulo? Tirar a convicção e a certeza que a morte é só o princípio. O quê? Isso. A certeza e a convicção que a morte é só o início de uma eterna trajetória. E para lá estou indo eu agora. E nesse momento, Deus já está com a minha coroa, a coroa da vitória, o maior troféu, o meu nome escrito no livro da vida. Deus está com o meu nome escrito lá. Deus está com a minha coroa lá agora. E Ele vai me entregar a minha coroa. Toma, filho. Me honraste no pouco, te colocarei no muito. Vem, servo bom e fiel, e goza o gozo eterno. Vem, meu filho. Ele tinha essa certeza, essa convicção absoluta. E ele fala, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O justo juiz me dará. E mais ainda, ele está falando, não só a mim, mas a todos que combater o combate, a todos que combater o bom combate, encerrar a vida, encerrar a carreira, não é permanecer 30 anos e no 31, no 32 desviar, não é isso não, porque a justiça dos 30 anos não vai valer. Assim também como uma pessoa que viveu 30 anos e após os 30 anos se converteu também, não é lembrado o passado dela. É até o fim que Paulo está falando. É os que permanecer até o fim que será salvo. Mesmo tateando, mesmo cambaleando, mesmo arrastando, não volta para trás. Combate o bom combate. Acaba a vida na palavra, encerra a vida na palavra e guarda a fé que vai viver uma vida eterna do lado do Senhor, do lado dos salvos, lavados e remidos, do lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jeremias, de todos os profetas, de todo o povo de Deus. Vamos viver a eternidade do lado dos anjos. Por isso, igreja, temos que combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Até a próxima pregação. Um abraço, fica com Deus.